gente do quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Olha só, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de história, tá? Com seu livrinho de história. Ficou uma atividade para ser corrigida da aula anterior, certo? A atividade da página 19. Poderia ter respondido no livro mesmo, de lápis comum, tá legal? O primeiro, a resposta é pessoal, certo? Se você não quiser escrever, aqui o livro pede para apenas você contar, né, a um familiar seu um fato que você achou interessante e eles vão contar para você um fato que ocorreu no ano que você nasceu, tá legal? O segundo era muito simples também, tinha uma cédula. Nessa cédula contém todas as informações da letra A, B e C. A letra A pergunta qual era o nome do Brasil naquela época e qual era o dinheiro do país. O nome era República dos Estados Unidos do Brasil e o nome da moeda era Cruzeiro. Isso também está na cédula, tá? A letra B diz assim, qual era o nome da instituição que emitia a cédula? Banco Central. Tá legal? E a letra C é o nome da pessoa que foi homenageada aí nessa cédula, Santos Dumont. Também tá na cédula aí a informação. Na página 20, no terceiro quesito, tem uma pintura. E ele pede para você observar com atenção essa pintura, tá? Aí na letra A ele pergunta assim, a noiva é uma das pessoas que aparecem na cena. Tente identificá-la e contorne a imagem. Então, você vai olhar fixo para a figura e vai tentar identificar qual é a personagem aí, a pessoa aí que é a noiva. Ela tá lá no cantinho da parede, pertinho do pano verde, tá? Então, você vai lá e circula, tá legal? Na letra B tem assim, que tipos de informação essa pintura pode nos fornecer sobre o passado? Porque a gente entende claramente que essa pintura aí é uma pintura antiga, não é? Com informações do passado, com costumes do passado. Então, ele traz o que eles vestiam, o tipo de festa, a comida. Então, são coisas que aconteciam no passado, tá bom? O quarto quesito tem assim, os historiadores também podem analisar diferentes fontes históricas por meio de comparação. Aí ele colocou duas figuras aí de um ferro de passar roupa. Só que ele colocou uma bem antiga, de um ferro bem antigo, e colocou uma de um ferro mais moderno, certo? Aí ele colocou assim, marque um X na alternativa correta. Os materiais utilizados na fabricação desses dois utensílios mudaram. A fonte de energia do utensílio A é a mesma do utensílio B. Então, a alternativa correta é a primeira. Então, você vai marcar um X aí na primeira, certo? E a diferença de um e do outro é exatamente essa. A primeira imagem mostra um ferro do passado, que era o quê? Colocado carvão em brasa dentro dele para ele esquentar. E hoje a figura do ferro moderno, que é ligado na energia. Então, fazendo aí a comparação entre os dois, é essa aí a diferença, tá? Vamos continuar o nosso encontro na página 22. Olá, gente. Veja só, dando continuidade aí ao nosso encontro. Na página 22, ele traz um assunto super interessante que fala sobre arqueologia, certo? Sempre com o seu marca-texto, sempre te dar essa dica. Com o marca-texto, lê com atenção, vai lendo e vai marcando aquilo que você achar interessante, tá? Porque aí depois, nos questionamentos, só é você voltar lá e já vai estar marcadinho tudo aquilo que você achou de mais interessante, tá legal? E a sua aula de hoje, a sua atividade de hoje vai ser exatamente isso, muita leitura. História e Geografia são duas disciplinas que requerem muita leitura, tá? Então, o que vai acontecer?
Na página 22 tem a leitura aí, que você vai ler com atenção, vai marcar os pontos que você acha mais interessante, tá? Veja só, um dos pontos interessantes que eu quando fiz a minha leitura, achei, é que ele diz aqui o seguinte, que além dos historiadores, que a gente já estudou, que a gente já sabe que historiadores são aquelas pessoas que ficam vasculhando todo o passado, não é? Para relatar fatos que aconteceram, existe o quê? Os arqueólogos, certo? Os arqueólogos, eles vasculham mais a fundo, eles vão mais a fundo, eles pesquisam ossadas, pinturas em cavernas, objetos de cerâmicas, instrumentos de pedra, restos de fogueira, todos os elementos que eles acham que a partir dali pode vir a relatar algo que aconteceu, então eles estão pesquisando ali a fundo. Tudo isso tem na página 22, que você vai ler com atenção e marcar com seu marca-texto, tá? Aí na página 22 tem um questionamento para você fazer. Tem uma figura, certo? E a partir dessa figura, você vai responder aqui o que o livro está perguntando. Como você imagina que esse instrumento ao lado foi feito? É uma pergunta. Depois tem assim, para que você acha que ele era utilizado? É a segunda pergunta. Então, depois que você fizer a leitura da página 22, você vai responder esses dois questionamentos. No seu livrinho mesmo, com lápis comum, você responde lá. Depois, na página 23, também com muita leitura, você vai ler com atenção, certo? Esse pequeno parágrafo que tem aí, onde mostra como os nossos ancestrais, quase não saem, sobreviviam, certo? Então, você vai ler com atenção também essa página 23 e vai responder esse questionamento aí, ó, que tem só um, tá? Também você pode responder aí no seu livrinho com lápis comum, tá legal? Na próxima aula a gente vai corrigir e vai dar continuidade à página 24. Tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, se cuidem.